Eu quero mandar todas as pessoas que ficam enchendo meu saco ir tomar no meio. Fala, seus peixão, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pós-jogo, tranquilo? Santos 3, Sport 0 na Vila Belmiro. Uma boa partida do Neymar, a gente vai falar sobre isso. Né? O Neymar participou dos 3 gols, fez o primeiro, uma bela assistência do Guilherme. Cruzou a bola para o segundo gol, que teve a cabeçada do João Schmidt, ou do Arão, se eu não me engano, acho que do Arão. A bola vai na trave e depois o jogador do Sport acaba fazendo contra, numa bobeada. E o Neymar dá o cruzamento para o terceiro gol do João Schmidt. O Santos fez jogadas para ter uma vitória bem mais vantajosa, com um placar ainda mais elástico, mas não foi competente o suficiente ou esbarrou nas boas defesas do goleiro do Sport, né? O Gabriel. Mas vamos falar sobre isso. De antes, óbvio, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal se você não for inscrito, tá certo? Óbvio, eu não vou falar em jogador de atividade. O Carvalho, porque, né, vamos segurar a emoção aí, porque foi um jogo contra um time de um nível técnico muito baixo, tá? O Sport fez pouquíssima resistência, o nível de enfrentamento foi muito baixo, mas o mais importante do que isso é que o Santos fez uma vitória boa, né, que faz o Santos superar o Internacional na tabela, né, porque o Inter tomou uma goleada, uma tratorada do Vasco de 5-1 em São Januário, né, o Santos passa o Inter e joga a pressão para o Internacional, né, e tem um jogo bem difícil, que é o próximo contra o Juventude, e essa vitória do Santos automaticamente rebaixa o Juventude, né, o Juventude empatou com o Bahia mais cedo, em 1-1, um jogo que eu assisti, um jogo que o Juventude jogou melhor, tá, o Juventude jogou melhor que o Bahia, teve mais chances, o Juventude chegou a fazer o segundo gol, né? O Juventude toma um gol do Ademir, um belo gol do Ademir, depois o Talhar empata. Eu esqueci se é o Marcos Paulo que faz o gol, uma bicicleta espetacular que daria a vitória para o Juventude, porém, né, no início da jogada, realmente o jogador do Juventude estava em impedimento e o lance acabou anulado. E o gol foi anulado, o Juventude martelou, mas não conseguiu vencer o Bahia, e isso acaba rebaixando o Juventude. Se o Santos não vence o Sport, o Juventude ainda teria chances de escapar, mas como o Santos foi a 41, o Inter também tem 41, então o Juventude chega no máximo a 40 pontos, então já é o segundo time rebaixado, né? Matematicamente rebaixado. Então tem mais 4 aí, basicamente, na disputa, 5 times na disputa aí para cair, né? Para quem vai cair. Enfim, o Santos recebeu o Sport, tinha toda a expectativa em cima do desempenho do Neymar dentro desse jogo. E claro, né? Óbvio que a gente vai elogiar a atuação. Eu acho que foi um bom jogo, mas também a gente tem que colocar o nível de enfrentamento aqui e o ímpeto dos jogadores do Sport, né? O Sport foi presa fácil para o Santos, de verdade. O Sport não fez nada. Não tentou jogar, o Sport não vou falar que fazendo corpo mole, mas assim, a aceitação do que aconteceu com eles já tá bem evidente. Então, né, por mais que em alguns outros jogos eles tenham tido um ímpeto de conseguir ir atrás do resultado, foi muito pouco. Para quem viu o último jogo do Sport, que foi contra o Vitória, a vitória, né, do Vitória por 3-1 no estádio do Sport, né, na Ilha do Retiro, já viu também um Sport que tentou até a hora do empate, né? O Vitória fez 1-0, o Sport empatou e depois dali, cara, foi assim, uma aceitação do fracasso que foi a temporada, que foi presa fácil para o Vitória também. E com o Santos foi a mesma coisa, né? Só que diferente, pelo menos, desse jogo contra o Vitória na Ilha do Retiro, o Sport não fez nada. O Sport foi dominado do primeiro ao último lance do jogo. Teve uma arrancada esporádica aqui e ali, fez o Brasão ter 2 defesas até fáceis, mas foi uma presa muito fácil, né? O Santos estava bem postado dentro de campo e conseguiu o placar. Vamos falar desde a escalação. Eu não vou falar que eu gostei da escalação, porque eu não gostei. Eu não gostei do Tiquinho Soares titular, não gostei do Guilherme titular. Eu teria ido com Barreal, Robinho Júnior, Neymar e o Lautaro Dias, que entrou muito mal, né? Teve chances, inclusive, para fazer mais gols e perdeu bizonhamente, né? Mas o Tiquinho, realmente, cara, não dá. Ele começou o jogo até razoavelmente bem, de conseguir pegar a bola e já tocar rápido, mas no final do primeiro tempo ele já estava andando em campo, assim, ele não conseguia mais andar em campo. O Tiquinho deve ter sentido algum problema na coxa, alguma coisa assim, porque ele já não conseguia mais andar. A partir dos 35 do primeiro tempo, o Tiquinho já estava mortinho em campo. O Neymar, que tá com problema no joelho e que, obviamente, nitidamente, fisicamente está abaixo,
ele correu muito mais, se esforçou muito mais que o Tiquinho. Então, assim, o Tiquinho, ele foi uma opção aí, a situação do Tassiano, que foi publicamente dizer que o Musetti mentiu. E, gente, por favor, vamos lá. O Musetti soltou a informação de que o Tassiano tinha pedido para não jogar na Vila Belmiro por causa da pressão e tal. O Santos desmentiu e o Tassiano também. E aí tem gente, lá deu barrigada. Gente, vamos lá, ó, com todo respeito. O Tassiano foi titular do Santos no último jogo, jogou os 90 minutos contra o Internacional. No jogo seguinte, ele não vai nem para o banco de reservas. Eu achei o Tassiano uma nulidade no jogo contra o Inter. Mas teve gente que falou que ele fez um jogo até aceitável dentro da realidade do Santos, que a partida do Tassiano foi regular, que eu achei horrível, mas ok. No jogo seguinte, o Tassiano nem para o banco vai. Você acha realmente que ele não falou nada, não teve nenhuma conversa? Eu não estou dizendo que ele foi lá categoricamente falar assim, Voivoda, não me põe para jogar, tá? Você acha que foi essa frase? Não, pô, cara, não tô confiante para esse jogo, não. Não sei, a torcida pega muito no meu pé. E a partir disso, o técnico faz escolhas. Entende? Não é tipo, olha, por favor, não me ponha em jogo. Botar essa frase, né? Eu não duvido nem um pouco do Musetti da informação que ele deu, cara. Zero, tá? E eu não confio nem um pouco na que a diretoria do Santos faz. Se o presidente do Santos é mentiroso, costumar, ele mente desenfreadamente, porque neste caso ele diria a verdade. Ah, não, agora ele falou a verdade. Gente, vocês têm que parar de acreditar em notinha de clube, cara. De verdade. Ah, nota oficial do clube. Como se isso fosse a verdade absoluta das coisas. Parece que vocês começaram a acompanhar futebol quando? Vocês foram lá xingar o cara que não fez nada de errado, fez só o trabalho dele. Eu duvido que o Musetti tenha inventado uma informação. Eu duvido, tá? Pode até, acho que pode, num determinado caso, a informação chegar para ele de um jeito, ele soltou a informação que chegou para ele. Mas que ele inventou a história, pelo amor de Deus, cara. E que confiar em notinha de clube, faça-me o favor, hein? Tem que ser muito ingênuo, pelo amor de Deus, ainda mais do Santos. Notinha do Santos Futebol Clube. Tem que ser muito ingênuo, cara. Pelo amor de Deus. Enfim, não foi nem pro banco. Mas e o Tiquinho foi pro jogo porque o Tassiano seria o 9. O Tassiano seria o centroavante, não o Tiquinho. O Tiquinho não tem condição, cara. Não tem condição. A pior contratação do Santos na temporada, mano. Sabe? Porque o Tiquinho não produziu nada. O Tiquinho tem 2 gols no Campeonato Brasileiro de pênalti. E teve gente aqui em comentário aqui dizendo: o Tiquinho é muito mais útil pro Santos que o Neymar. Olha, cara, eu tenho várias restrições da temporada do Neymar. Eu acho que ele é uma temporada bizonha de ruim. Perto do que a gente esperava. Agora, o cara que ousa dizer esse tipo de coisa é só hater, velho. E como você viu o vídeo com o Noronha, não sei se você viu que a gente fez junto, é só olhar os comentários. Eu falei, ia ter gente falando dos dois modos. O que puxa o saco e fala que não é santo de verdade, e o que é hater e fica inventando. Olha lá, lambendo a bola do cara. Tinha os dois. Comprovaram um ponto do vídeo 100%. Né? Mas vamos lá, voltando à escalação, né, para não perder o fio. Eu não gostei muito da escalação inicial, tá? Não gostei, tem que ser honesto, jogando limpo. Não gostei do João Schmidt ser titular e o Zé Rafael ser banco. Mas, em campo, diante de um adversário bem frágil, o Santos conseguiu dominar o jogo, mesmo com o Tiquinho, né? O Guilherme, eu acho que ele fez uma partida boa. Não só pela assistência, eu acho que quando o Guilherme faz a jogada simples, que é o 2 toques, que é domina e toca, né? Vai para a linha de fundo, tenta a jogada em progressão, eu acho que o Guilherme é um jogador útil. O problema do Guilherme é quando ele quer fazer coisa que ele não precisa fazer. Que é a ciscada, que é amarrar jogo, que é fazer a leitura errada dos lances. Quando ele vê o cara ultrapassagem, toca. O cara tá perto, toca, dominou, tem alguém próximo, faz a tabela, o Guilherme consegue fazer boas jogadas. E a jogada do gol é uma arrancada do Guilherme. Né? O Guilherme que tinha tentado umas jogadas antes, e a arrancada também. Tentou uma jogada na linha de fundo, que ele pediu pênalti. Não foi por pouco, que o jogador do esporte conseguiu tocar na bola no último momento. Mas ele fez as jogadas certas, em tabelas com o Souza e com o próprio Neymar. Então teve uma movimentação interessante do Guilherme. Né? Por mais que eu não goste dele, eu não acho que ele tem que ser titular absoluto, ele fez um bom jogo. Né? E deu assistência, mais uma assistência para o Guilherme na temporada. Essa consciente. Essa ele olhou o lance, diferente da do Barreal para o Inter, que maravilhosamente caiu no pé do Barreal, que ele não olha para a área, mas joga a bola lá para o meio e o Barreal acaba recebendo certinho no lugar e fazendo um belo gol. Nessa, o Guilherme fez uma boa jogada na arrancada, toca para o Neymar e o Neymar abre o placar com um belo gol. Logo em seguida, né, o Santos já tinha tido duas chances claras ali antes do gol do Neymar. Logo em seguida, o Neymar tem uma outra boa chance que o Gabriel faz uma belíssima defesa, né, que seria mais um gol do Neymar. Então, assim, por mais que o adversário fosse frágil, eu gostei da movimentação do Neymar. Se o Neymar tivesse feito no resto dos jogos as escolhas que ele fez hoje,
de pegar a bola, já tocar e fazer as tabelas rápidas, em vez de prender a bola, esperar a marcação chegar, segurar a bola, tomar bordoada e etc., ficar lá no campo de defesa voltando para buscar os lances. Se ele tivesse feito esse tipo de jogo em outras partidas, eu vou dizer que maravilhosamente tudo mudaria, mas que o desempenho dele teria sido bem mais satisfatório para a gente que acompanha, né? O desempenho individual, de pegar a bola, fazer os lances de jogadas rápidas, né? Como ele falou no segundo tempo, um lance lá que tem uma tabela muito bonita dele com o Souza e tal, ele, o Roleiser e o Souza, ele fala, me procura, né? Eu não sei se é o Guilherme ou o Roleiser, depois que o Roleiser acaba entrando, mas me procura, porque, pô, ele recebe a bola, dá um tapa pro Souza, o Souza já sai dentro da área. É esse tipo de jogada rápida, lance de associação que ele precisava fazer em outros jogos. E em vários momentos ele prendeu a bola. Nesse jogo, não. Eu acho que ele, sabendo da limitação por causa do joelho esquerdo, do menisco, ele não foi esse cara de prender a bola todo lance. Então, toda vez que ele ia para cima, era para jogada já na fase final de campo, que é o que a gente sempre fala dele. Segundo atacante, fase final. Não fica driblando no meio de campo para trás. Pega a bola da intermediária para frente e faz a jogada ali. E hoje ele fez. Por isso que eu tô falando, independente do adversário ser muito frágil, que é o caso do Sport, e realmente é, ele fez a movimentação certa, que a gente sempre cobrou dele. Esse é o Neymar de movimentação que eu esperava. Esse é o Neymar que eu comentei no vídeo de segundo atacante que eu fiz aqui. É essa movimentação que eu quero. Óbvio que no nível de enfrentamento mais alto contra adversários mais difíceis, você não vai ter essa liberdade que ele teve nesse jogo. Ele teve bastante liberdade nesse jogo, né? Ele não teve marcação individual, ele teve liberdade diferente do jogo do primeiro turno, por exemplo, que ele teve a marcação individual do Zé Lucas, que foi bem voraz. Mas nesse jogo ele não teve, então ele teve uma liberdade para se movimentar. Mas esse tipo de posicionamento e de estilo de jogo que ele fez hoje, partindo para a jogada individual no último terço do campo, para mim é o ideal. Era para ser isso o ano inteiro, não agora, né? Então, pelo menos deu certo, funcionou. É um modo de jogo que é interessante. E eu acho que, pensando nele, individualmente nele, é um jogo que ele precisa pensar em fazer para a sequência da carreira dele. Se ele quiser dar uma sequência à carreira, ter uma longevidade um pouco maior, de poder fazer esse estilo de jogo, de tapas rápidos, jogada mais associativa do que pegar a bola e partir para cima de todos os adversários. A gente vai driblar 5, 6, como ele fazia quando ele tinha 20 a 25 anos. Não vai mais acontecer, até 28, 29, né? Não vai mais acontecer esse tipo de lance, sabe? Então, pode acontecer esporadicamente, mas não com a incidência que acontecia. Mas, enfim, faz o primeiro gol, tem uma boa chance ali, o Gabriel faz a defesa, e aí tem o gol, cara. O segundo gol que, né? Eu vou até ler o nome do cara aqui, porque foi uma infelicidade completa. Porque o jogador do esporte tinha tirado a bola, né, cara? Deixa eu só ver aqui quem foi. Foi o Lucas Cal, que a bola bateu nele no... Quem tira é o Thierry e o Lucas Cal acaba a bola bate nas costas do Lucas Cal e acaba entrando no cruzamento do Neymar para a área. O Neymar cruza, né, no escanteio. O Arão, acredito que é o Arão ou o Schmidt que desvia, a bola bate na trave, na volta o Thierry vai afastar, bate na bunda do Lucas Cal e a bola entra e o 2-0 para o Santos. O jogo já estava tranquilo e a partir disso fica mais tranquilo ainda. O Sport tem sem nenhuma força para sair, né? Leitura de jogo dos caras totalmente quebrada. O Lucas Lima, que contra o Santos, né, resolve virar o Messi brasileiro, não conseguiu também, né, muito mal tecnicamente também, mas assim, o time todo do Sport. O Lucas Cândido, que eu acho que ele, na falta que ele fez no Igor Vinícius, ele deixou o braço sim, não acho que para vermelho, mas ele tem sido um jogador que tem momentos de violência, nem acho que ele foi violento, tá, mas ele deixa o braço, ele não faz o movimento de cotovelada, mas ele deixa o braço no lance do Igor Vinícius. Enfim, 2-0 para o Santos. Volta pro segundo tempo. Eu achei que ele ia tirar o Neymar no final do primeiro tempo, quando acaba o primeiro tempo, né? Eu falei, bom, ele vai voltar seu Neymar, tá 2-0, o jogo tá controlado, vai voltar com o Roleiser, né? Talvez o Robinho Júnior, não, ele volta com o Neymar. Neymar joga até os 44 do segundo tempo. Faz o segundo tempo bom também, tem boas chances. Ele quase faz gols, né? Acho que pelo menos umas 2 chances muito boas de gol. O Santos controla o segundo tempo também. O Sport é presa facílima assim, no jogo do Santos. O Sport não consegue mostrar nenhuma reação, de poder construir algo. O Sport, mesmo perdendo de 2-0, já rebaixado, franco atirador, ele ficou sentado na defesa, mandando bola bicuda para o ataque lá, buscando os atacantes, né? Buscando o Léo Pereira, que era o centroavante. E mesmo assim foi muito mal, né? Fez uma partida péssima também o Léo Pereira. E o Santos na defesa, ele não sofreu muito. Tanto o Zé Ivaldo quanto o Adonis, o Arão e tal, eles não tiveram muito trabalho defensivo, né? O Souza foi muito bem nas coberturas, o Igor Vinícius foi muito bem nas coberturas, né, Mike?
O Igor Vinícius marcou melhor que o Mike, mas tudo bem que o nível de enfrentamento era outro também. Mas mesmo assim, o Santos ele tinha profundidade e sabia fechar os espaços quando o Sport tentava qualquer coisa, mas mesmo assim muito pouco. O jogo vai se desenrolando, o Santos, o Vojvoda começa a trocar, ele bota o Roleiser, o Robinho, ele bota o Lautaro para tirar ele bota o Lautaro já no segundo tempo, né? O Tiquinho não volta para o segundo tempo, volta o Lautaro Dias, que tem algumas chances e ele tropeça na natureza, né? Aquela que o Lautaro Dias passa, ele dribla o goleiro, ele tem o gol escancarado na frente dele e a confiança é tanta que ele prefere perder a bola. Em vez dele chutar de esquerda e perder o gol, não, ele tenta chegar mais próximo do gol, porque ele é tão ruim que fica complicado quando a bola é redonda demais, que é o caso do Lautaro Dias. E ele, até as chances de gol que ele estava impedido, ele perdeu. Ele perdeu um gol debaixo da trave que ele chuta por cima, estava impedido o lance, né? A bola acabou saindo do Gabriel Bom Tempo. E a outra, que o rebote do Robinho Júnior, uma jogadaça, que o Gabriel faz uma boa defesa, o Lautaro Dias perde na sequência também, sabe? Assim, é um jogador muito fraco, mas entre ele e o Tiquinho, por mais que o Tiquinho tenha mais condições técnicas, as condições técnicas do Tiquinho esbarram na condição física dele. O Lautaro Dias entrega um pouco mais de energia, ele se movimenta muito mais, ele dá mais trabalho para a defesa, ele briga por cada bola. É que ele é fraco, é um jogador muito fraco, o Santos tem que devolver ele para o Cruzeiro, não adianta ficar com ele. Mas é um jogador brigador, coisa que o Tiquinho não é, sabe? Depois ele bota o Roleiser, e tira o Guilherme, ele bota o Robinho Júnior, e aí inverte bota o Roleiser e o Zé Rafael, né? Bota o Roleiser e o Zé Rafael, tirando o Arão, que tá fazendo um bom jogo, e deixou o Schmidt, que também fez um bom jogo, né? O Schmidt foi bem, ele foi bem contra o Inter, entrou bem contra o Inter, e entrou bem hoje de novo, fez um bom jogo hoje de novo. Ele bota o Zé Rafael no lugar do Arão e bota o Roleiser no lugar do Guilherme. Aí ele inverte o Guilherme inverte o Barreal com o Roleiser, e depois, quando ele bota o Robinho no lugar do Barreal, ele inverte de novo e o Roleiser vai melhor do lado esquerdo, que talvez seja um negócio interessante, né? O Roleiser jogando de meia pelo lado esquerdo. E tem uma tabela muito bonita entre o Roleiser, o Neymar, o Roleiser, acho que é o Neymar, o Souza. Peraí. Roleiser, Souza, Neymar, o Roleiser dá o lançamento pro Robinho do lado direito. Assim, a jogada é muito bonita, em 4 passes. Coisa que a gente se acostumou a ver do Santos, né? Tudo bem, de novo, adversário muito frágil, mas assim, a gente se acostumou, se habituou a ver o Santos fazendo esse tipo de jogada rápida, né? De troca de passes muito rápidas para abrir o jogo e tal. E isso foi muito bonito de ver, né? Por mais que a situação seja complicada, a situação seja difícil, o momento seja conturbado, mas mesmo assim, vendo esse tipo de lance, me dá uma aspiração a algo, sabe? Né, me deixa contente. Eu dei uma risada na hora que eu tava vendo. Eu falei, pô, é esse tipo de jogada que eu gosto de ver. É esse tipo de lance que meu time sempre fez, que eu gosto de ver, que o Santos parou de fazer com o passar dos anos, né? Faz tempo que o Santos não faz esse tipo de jogada. E essa jogada foi muito bonita, por mais que ela não tenha resultado em gol, né? Então, esse tipo de lance me chama muita atenção. Depois o Neymar tem outra boa chance, né, com que ele sai driblando pro meio e acaba batendo para fora. E aí vem o lance do pênalti. E cara, foi pênalti, velho. Ah, mas o cara, assim, o VAR aqui é tão intervencionista que o VAR achou que o Zé Rafael atrapalhou o Thierry de tirar a bola. O Zé Rafael, ele mal encosta no Thierry, o Thierry tira a bola cai no pé do outro zagueiro do Sport, que se eu não me engano é o Ramon, né? O Ramon Menezes. A bola vai para o Ramon Menezes, o Ramon Menezes se atrapalha com a bola, o Barreal toma a bola, o Ramon Menezes dá o rapa no Barreal e aí o pênalti acontece. Tudo isso aconteceu. O VAR chama para falar que o Zé Rafael encosta no Thierry. Cara, é que já tava 3-0, né? Já tinha tido o gol de cabeça do Schmidt. Mas assim, se fosse um lance de 1-0, é um escárnio, cara. Esse tipo de lance não pode ser anulado, mano. Não pode, não tem condição, não tem cabimento um negócio desse. Que o Zé Rafael atrapalha o Thierry no lance, cara. Sem condição nenhuma. Encosta? Encosta. A ponto de atrapalhar o Thierry. Se é o Thierry, vai lá, digamos que o Zé Rafael encostou no Thierry do jeito que atrapalhou ele. Se é o Thierry com a bola e o Thierry faz o pênalti, fala, vá lá. Pode ser e tal. Mas, pô, o Thierry, a bola vai pro Thierry, o Thierry tira a bola cai no pé do Ramon Menezes, o Ramon Menezes vira, perde a bola e o Barreal sofre o pênalti porque o Ramon Menezes se atrapalha com a bola. Tudo isso aconteceu, sabe? Eu acho isso intervencionista demais. Não pode, cara. O pênalti deveria ter sido mantido. O que mais me incomoda é que o especialista em arbitragem vai falar: não, não foi, não aconteceu, não foi pênalti. Ele atrapalha o jogador. Pelo amor de Deus, cara, que futebol que vocês veem? Não é possível, vocês estudam essa porra a vida inteira e não conseguem ver o que é nítido, escancarado.
Gente, tava 3-0. Eu podia muito bem ignorar esse lance e tal, né? Até porque pro resultado no final não mudou muita coisa, mas não pode, cara. Vocês não sabem aplicar a regra que vocês trabalham. É impressionante. Impressionante. Enfim, o pênalti foi anulado, que deveria ter sido mantido. Seria o 4-0 pro Santos, porque muito provavelmente o Neymar faria o pênalti, né? Não lembro a última vez que ele perdeu o pênalti, que ele tava no PSG ainda. A última vez que ele perdeu o pênalti. E, faz tempo já, tava com o Messi ainda. Mas, enfim, o Santos continuou dominando o jogo. Teve a chance do Neymar, que o Gabriel, que a bola acaba passando, raspando na trave. Depois tem a do Zé Rafael também, que ela passa raspando a trave também. Uma boa chance. Essas do Lautaro Dias, a do Robinho, que foi linda a jogada. E o Gabriel acaba fazendo uma boa defesa também. O Lautaro Dias, impedido, perde o gol depois. E aí, enfim, o Santos acaba vencendo por 3-0, dominância completa do primeiro ao último minuto. Mas, como eu disse no começo do vídeo, é um time extremamente frágil do outro lado. O Santos não pode ir para Caxias do Sul achando que vai ser um nível de enfrentamento parecido, tá? Eu acho que o Juventude, por mais que ele já esteja rebaixado, a gana do time do Juventude é completamente diferente da gana do time do Sport, né? O Juventude não tá com problemas de salários atrasados, tem toda a realidade do Juventude diferente. Então não pode ir de salto alto para Caxias do Sul achando que tá tudo garantido. Tem que ir para lá para ganhar o jogo. Do mesmo jeito, jogar a final. Não pode entrar no clima de oba-oba porque tá em 15º no Campeonato Brasileiro. Como eu já falei em vários momentos, o Santos ganha um jogo, é sempre clima de festinha depois. Não é assim. Tem que ir lá para ganhar o jogo, para sacramentar a permanência na primeira divisão e aí para o jogo do Cruzeiro e tentar ganhar o jogo também. O Cruzeiro vai com reserva, não importa. Tem que encarar como final os 3 jogos. Não é um, são os 3 jogos. Tem que encarar todos como final, o jogo mais importante da vida. Acabou o ano, então na primeira divisão, aí a gente pensa no que vai fazer para 2026. Inclusive eu tenho um vídeo preparado para o final da temporada. Que se eu tivesse o poder da caneta e da escolha dentro do Santos, o que eu faria? Sabe? Porque é inadmissível certas coisas, eu vou falar sobre isso, mas eu quero que acabe a temporada porque eu não quero queimar nada ou criar um subterfúgio para que falar, a pressão dos influenciadores, eles estão atrapalhando o clima, como esses desgraçados resolveram fazer em algum momento. Eu não quero que isso aconteça. Então eu estou segurando esse conteúdo para que ele seja depois da temporada, né? Independente do que aconteça, tá? Não vai cair, tô falando aqui, eu tenho convicção que não vai cair, eu tenho essa confiança, eu não tinha em 23, eu tenho agora. Para quem acompanha o 23, quando perdeu pro Cruzeiro na Vila, faltando várias rodadas, eu fiz um vídeo chamado Rebaixado, né? Esse ano eu não fiz em nenhum momento, tá certo? É isso, tá? Sobre o Neymar, o desempenho foi bom, tá? O jogo dele foi bom, de verdade. Com muitos espaços, o Sport foi uma presa fácil, mas assim, o Neymar fez o que a gente esperava, né? Fez a movimentação certa, jogou como um segundo atacante, jogou de maneira rápida. Eu gostei da apresentação, né? Mas mesmo assim, óbvio, não apaga a temporada muito fraca que ele fez. Tomara que ele consiga fazer contra o Juventude uma partida parecida de nível, né? Ou melhore, né? E aí contra o Cruzeiro também, aí encerra a temporada, ele faz artroscopia no joelho, né? Resolve esse problema que não é grave no joelho, mas que demanda uma cirurgia e ele consiga voltar à plena forma física e a gente pense no ano que vem, né? Com ele ou sem ele, independente do que aconteça, tá bom? Enfim, deixe sua opinião nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo, se inscreve no canal e vai lá no Esquadra, no Futirinhas também, por favor, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!